Excelência é realizar algo além das expectativas. É dedicar-se totalmente sem reservas. Ser excelente é superar a si mesmo. Fazer algo com toda diligência. Jesus serviu seus discípulos a fim de ensiná-los que devemos servir uns aos outros sem distinções nem ambições, para que em tudo o que fizermos, façamos como se fosse para Deus, com toda a dedicação. Quando nossas obras são de grande qualidade, elas revelam aquele que é o padrão de excelência. Seja excelente em adorar. Faça mais. Doe mais. Sirva mais. Se esforce mais. Ame mais e comprometa-se mais. A excelência é sinônimo de dedicação. Excelência é o padrão do céu. Bom dia, queridos. A graça e a paz e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Seja bem-vindo ao Memorial nessa manhã. Um prazer te receber. Nós estamos no ano da excelência e nós estamos ministrando uma série de palavras chamada Excelência nos Relacionamentos. E para isso eu te convido a abrir então a sua Bíblia hoje de manhã no livro de Efésios, capítulo número 4, versículos 15 e 16. Vamos usar esses dois versículos como base da ministração de hoje de manhã, mas eu já te peço assim, fique com sua Bíblia à mão, que nós vamos usar bastante textos também, para que possamos falar daquilo que está previsto, proposto na série sobre excelência nos relacionamentos. Efésios, capítulo número 4, versículos 15 e 16. Os irmãos que acharam, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Hoje de manhã nós vamos falar sobre edificando relacionamentos. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Jesus, obrigado por estarmos aqui hoje de manhã. Obrigado por podermos adorar o Teu santo nome. Quanta graça havia nesse lugar enquanto te adorávamos. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de partilhar a palavra, de ler a Tua palavra. E eu te peço que ela, e tão somente ela e o Teu Espírito, ilumine e inspire em nosso coração a Te amar, a Te conhecer, a Te servir e a construir relacionamentos excelentes para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, estamos nessa série de estudos chamada Excelência nos Relacionamentos. E só para todo mundo sair do mesmo ponto hoje, nós estamos ministrando sobre como é importante termos na vida excelência nos nossos relacionamentos. O Gary Smiley vai falar, a vida é relacionamentos. O resto é detalhe. Grande parte do que fazemos no nosso dia a dia envolve relacionamentos. E a pergunta é, nos relacionamos bem? Para isso, nós começamos a ministrar nesses últimos 5 pregações a respeito de uma chave que Deus nos deixou para que a gente construa esses relacionamentos excelentes, para que a gente alcance excelência nos relacionamentos. E essa chave são os mandamentos recíprocos. Todos aqueles uns aos outros que você lê na sua Bíblia, ou seja, de mim para ele, dele para mim. Essa ponte que existe entre eu e as pessoas. E aí nós fomos ministrando, estamos estudando, estamos passando para o coração dos irmãos a importância desses mandamentos recíprocos. Eles existem aí, eu me lembro, nós dividimos eles ali em 4 categorias para ficar mais fácil da gente entender. Existem mandamentos recíprocos para a construção dos relacionamentos, existem mandamentos recíprocos para a proteção dos relacionamentos, existem mandamentos recíprocos para a edificação de relacionamentos e para o serviço nos relacionamentos. E nós já pregamos, já ministramos sobre construindo relacionamentos e sobre protegendo relacionamentos. Todas as palavras estão no nosso canal do YouTube, numa playlist chamada Excelência nos Relacionamentos. Para você que está em casa também, você pode acessar essa playlist a hora que você quiser e ir rememorando essas palavras. E nós que estamos aqui também, perdeu alguma das palavras, acesse o conteúdo, vai ficar lá depois. E
hoje de manhã nós vamos falar então sobre edificando relacionamentos. Quais esses mandamentos recíprocos que estão na palavra de Deus nos ajudam a que a gente venha edificar relacionamentos? Alguém poderia dizer assim: por que excelência nos relacionamentos? O porquê de vocês estarem ministrando, pastor, esse tema ao coração da igreja? Ou por que relacionar-se bem é tão importante na vida? E aí eu queria hoje de manhã começar dizendo para você uma coisa muito importante, que relacionar-se bem, ter excelência nos relacionamentos, é uma consequência, sabia disso? Você atinge isso, ele é um fim que partiu de um outro ponto. Relacionar-se bem com as pessoas é a consequência de nós alcançarmos a maturidade cristã. É isso. O que é, se a gente fosse perguntar então, o que é maturidade cristã? Maturidade cristã é a capacidade que a gente tem de transformar o nosso conhecimento bíblico em relacionamentos saudáveis. Isso é maturidade cristã. Pego todo o conhecimento que eu tenho, seja bíblico, teológico, e eu transformo tudo aquilo numa capacidade de me relacionar bem com as pessoas. Você é maduro quando você se relaciona bem com Deus e com o próximo. Quantos entendem isso? Digam amém hoje de manhã. Isso é maturidade. Como que eu sei que a pessoa é madura na fé? Se ela se relaciona bem com Deus e se ela se relaciona bem com o próximo. Então estudar a Bíblia, ou estudar teologia, ou ter um conhecimento bíblico, não é só ter o conhecimento por ter o conhecimento. Não é só para a gente ficar com um cabeção desse tamanho e uma mente iluminada, mas a gente não consegue se relacionar bem com as pessoas. Eu preciso estudar a Bíblia de uma forma que aquilo me leve à maturidade, e a prova da minha maturidade vai ser o fato de que eu consigo me relacionar bem com as pessoas. Tem muita gente que é muito bem informada, mas é péssimo em relacionamento, sim ou não? O cara está trocentos anos na igreja, ele junto com Noé, eles repovoaram a humanidade, não é assim? Ele está desde sempre, e ele é um poço de informação bíblica, ele sabe tudo, todos os nomes, os termos e tal, mas ele não tem 5 relacionamentos excelentes, ele não tem 2, por onde ele passa, a tribulação está acontecendo. Então ele é um poço de informação, mas ele também é um poço de contenda. O que essa pessoa não tem? Ela não conseguiu transformar o seu conhecimento em maturidade. Deus nos fornece conhecimento bíblico para que a gente se relacione bem com Ele e para que a gente se relacione bem com o próximo. Então, maturidade não tem só a ver com o quanto você sabe, tem a ver com como você vive. Isso é maturidade. A maturidade precisa ser expressa nos relacionamentos. A gente precisa de informação e de conhecimento para alcançar a maturidade? Sim, mas você tem pessoas com níveis altíssimos de informação bíblica e com níveis baixíssimos de maturidade. E você tem gente que tem menos informação bíblica e que tem muito mais maturidade. Por quê? Porque ela consegue pegar essa informação e transpor para a vida, no relacionamento com as pessoas. É por isso que a palavra tem que ser praticada. É isso que Tiago fala. Tiago fala assim: se tu ouve a palavra e não pratica, você se engana a si mesmo. Irmãos, não sejais somente ouvintes, mas também praticantes da palavra. Lembra o que Jesus falou nas suas parábolas? Ele dizia: bem-aventurado todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Então aproveita toda a ministração, toda a palavra que é pregada, tudo aquilo que você ouve de informação bíblica e comece a praticar. Eu já disse isso aqui na igreja 1.212.409 vezes. O que muda a sua vida não é o que você sabe, o que muda a sua vida é o que você faz com o que você sabe. Saber muito é bom? Praticar é melhor ainda. Porque se nós não conseguimos transformar em prática, a gente continua sendo um crente imaturo. Deixa eu provar meu ponto para você hoje de manhã. Quando você lê Romanos, por exemplo, Romanos é a carta teológica mais densa do Novo Testamento. A gente chama Romanos na teologia de a mãe da teologia do Novo Testamento. Romanos, acho que Paulo falou assim: eu vou dar uma gastada aqui agora nos meus conteúdos teológicos. Então Romanos é extraordinário. Aliás, parênteses, é o que nós estamos estudando na escola bíblica, na sala de adultos, Romanos. A sala estava cheia hoje, a sala não, o templo, né? Estava cheio para a glória de Deus. O nosso diácono Carlos estava dando aula lá hoje cedo, então nós estamos ali fritando o cabeção para entender Romanos. Romanos é extraordinário. Recomendo a você, se você quer ler um livro de apoio a Romanos, leia o comentário de John Stott, excelente, extraordinário, um calhamaço assim, mas vale a pena. O do Calbart também é muito famoso, mas o Calbart ele vai pôr umas caraminholas na sua cabeça, então
lê John Stott, Karl Barth é mais liberal, vai no John Stott que é mais seguro. Então, eu tinha um professor galês, o John Pullen, ele dizia ser amigo do John Stott. Então, quando a gente citava John Stott na sala de aula, ele sempre dizia assim: John Stott não dizer isso. Ele sempre, porque o pessoal gosta de citar John Stott. E ele conta uma história de que na igreja All Souls, né, em Londres, a exposição bíblica mais demorada que o John Stott fez ao longo da sua vida foi Romanos. Ele pregou Romanos versículo por versículo. E ele foi uma quarta-feira à noite, o John Stott estava pregando Romanos capítulo número 4, fazendo a sua exposição. Passados 5 anos, ele voltou na All Souls numa quarta-feira à noite, e o John Stott estava pregando ainda Romanos capítulo número 7. Então, em 4 anos ele tinha pregado 3 capítulos de Romanos, vale a pena. O comentário de John Stott de Romanos é extraordinário, e vale a pena você vir estudar Romanos com a gente também todo domingo de manhã. Então, a carta de Romanos, ela é densa teologicamente, ela é extraordinária, só que você pode pôr uma divisão no livro de Romanos. Claramente você vê que Paulo gastou os primeiros 11 capítulos de Romanos falando da teologia, e depois do capítulo 12 para frente falando da prática da teologia, ou seja, porque a teologia, ela é a mãe da ética. A Bíblia é a mãe da nossa prática. Eu aprendo, eu entendo e eu pratico. Então você vê os primeiros 11 capítulos de Romanos extraordinários. Paulo vai falar do pecado. Todos os homens, independente se são judeus ou gentios, estão debaixo do pecado, cerrados sobre o pecado. Depois ele vai falar sobre a justificação que o homem tem agora, não pela lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Depois ele vai dizer de Abraão como um exemplo da justificação feita pela fé em Cristo Jesus. Somos salvos pela fé, justificados pela fé. Depois ele vai dizer, a nossa salvação vem de Cristo. Aí mais para frente, ele ainda vai falar sobre aquela luta que nós, mesmo estando em Cristo, nós temos a luta entre o bem e o mal. Lembra dessa história? O bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Essa dicotomia que ainda existe dentro de nós. Aí ele vai falar, mas tenha certeza da sua salvação, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Capítulos número 9 e 10, ele vai falar da predestinação dos judeus, da rejeição dos judeus com relação a Jesus, e no capítulo número 11 ele vai falar dessa graça que invade a nossa vida, e vai encerrar esse bloco teológico com o que a gente chama na teologia de uma doxologia. Ele vai dizer, profundidade da riqueza de Deus, o saber e o conhecer dele, tudo bem? Aí capítulo número 12, prática. Aí começa assim, portanto, lá do capítulo 1, versículo 1, agora 12:1, portanto, rogo-vos, irmãos, que vos ofereçais como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, renovais a vossa mente. Então, a partir do 12, se a gente fosse definir em uma palavra, Romanos de 12 a 16, a gente poderia definir com a palavra relacionamento. Porque tudo o que Paulo vai fazer agora é nos ensinar que a partir daquilo que a gente aprende de Bíblia e teologia, a gente precisa se relacionar melhor. Capítulo 12, aprenda a se relacionar com Deus, ofereçam-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ainda no capítulo número 12, ele vai dizer, aprenda a se relacionar consigo mesmo. Nós não podemos nem nos sobreestimar ou superestimar, e nós também não podemos nos subestimar. Você não é nem o último óleo do pacote, e você também não é o vermezinho de Jacó. Você tem que saber quem você é, nem mais, nem menos. Eu sou quem eu sou em Cristo Jesus. Ele vai falar do nosso relacionamento com os nossos irmãos em Cristo, como que eu lido com as pessoas da comunidade da fé. Ele vai falar do nosso relacionamento, isso tudo está no capítulo 12 ainda, do nosso relacionamento com os nossos inimigos. Sim, irmãos, tem gente na vida que não gosta da gente. Você sabia disso? E tem gente na vida que nunca vai gostar da gente, vai morrer sendo nosso inimigo. É por isso que Jesus diz o quê? Ame o seu inimigo, ore pelo seu inimigo, abençoe o seu inimigo. Ninguém é unanimidade na vida, certo? E aí, passados isso, no capítulo número 13, Paulo vai falar do relacionamento com as autoridades constituídas. Qual é o papel do governo na vida social? Leia Romanos capítulo número 13, nessa época de discussão política, vale a pena ler. Paulo vai deixar claro que a organização política estatal é concedida por Deus. Você pode não gostar da pessoa que está lá, você tem todo o direito disso, só que ele diz, você não pode ser um rebelde. Você tem que pagar os seus impostos e honrar as autoridades. Você tem direito de não gostar de quem está lá, mas a posição, a autoridade foi dada por Deus. O Estado muitas vezes é um agente de Deus na vida da sociedade. Leia o que Paulo está escrevendo em Romanos capítulo número 13. Relacionamento com autoridades.
capítulos 14 e 15, Paulo vai falar sobre como nos relacionarmos com as pessoas que pensam diferente de nós em coisas secundárias. Ô irmãos, tarefa de casa, acho que é bom você ler Romanos capítulo número 14 e 15, porque na comunidade da fé, às vezes a gente tem pontos cardeais indiscutíveis, só Jesus Cristo salva, a Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, mas aí quando a gente vai abrindo o leque, tem coisas secundárias que a gente discorda, e era assim na igreja de Romanos. Paulo vai dividir esses crentes em duas categorias, os crentes fortes e os crentes fracos, e ele vai dizer como que o crente forte deve se relacionar com o crente fraco, e como o crente fraco vai se relacionar com o forte. O que estava acontecendo ali era uma grande discussão sobre come ou não come, pode ou não pode. Essa discussão ela é antiga. Os crentes fracos, oriundos do mundo romano, eles sabiam que muito da comida era consagrada a ídolos. Agora eles se convertem e eles falam, eu não vou comer mais isso, porque muito dessa comida é consagrada a ídolos, eu sei o que tem por trás, e eu não posso comer. E aí virava aquela discussão, não dava para comer, vamos virar vegetariano, vamos virar vegano, não dá mais para comer. Os crentes fortes, que já estavam na fé há algum tempo, falavam assim, meu filho, deixa de ser besta, recebe com graças ao Pai e come. Era assim, e aí, come ou não come? Dá certo ou não dá certo? Então, volta e meia a gente tem essas discussões. Quem é da época da nova era aqui? Começo dos anos 2000? Quem lembra quando choveu a discussão da nova era? Toma Coca-Cola, não toma Coca-Cola, tira o rótulo, vira ele ao contrário, tem 2 chifres do capeta na Coca-Cola. Quem pegou essa época? E volta o disco da Xuxa ao contrário, e não sei o que lá, e agora, não come os trem da marca tal, porque o dono da marca tal é satanista. E aí, eu falo, gente, uai, come ou não come? O que faz? Então, o que Paulo está dizendo? Aí, o que está rolando em Romanos? Eles estão se entreverando, rolo de relacionamento, porque os fracos na fé, e fraco não é sentido, é quase a palavra como ainda imaturo, o fraco está dizendo, vocês são tudo carnal, vocês comem tudo, vocês não têm discernimento espiritual nenhum, e os fortes estão dizendo assim, vocês não sabem de nada, nós somos livres em Cristo para fazer o que a gente quiser, entendeu? E aí Paulo está dizendo, tem que haver compreensão entre vocês, os fortes têm que entender os fracos têm que entender os fortes, até que todos estejam no mesmo patamar. Eu não estou dizendo aqui que a gente pode sair fazendo tudo aí, irmãos. O que a gente sabe, Paulo deixar isso claro também, o que você sabe que é de procedência maligna, nega na sua vida, mas não tem como você ficar na neurose de ficar ali se perguntando, comprei no mercado, o rapaz que colocou essa comida na gôndola do mercado, ele é satanista? Ele fez um despacho? Você vai ficar doido, sim ou não? Então, muito bem, leia Romanos 14 e 15, e no capítulo 16, está vendo como é relacionamento? Ele encheu o nosso coração de Bíblia e teologia para nos levar a relacionarmos melhor. No capítulo 16, você vai ter uma grande lista do que, irmãos? Quem aqui é bom de Romanos? Uma grande lista de pessoas. Leia Romanos 16, é só Paulo falando de gente, fulano, ciclano, não sei o que, fulano que esteve comigo, fulano que me acompanhou, a igreja que está na casa de fulano, e ali vai aparecer um monte de nome, interessantíssimo para você, por exemplo, que vai pôr nome nos seus filhos, está sem ideia, ele vai falar ali, Assíncrito, Flegonte, olha que nome extraordinário, já pensou? Flegonte, vem cá, Patrobas, só nome diferente, que agora é Noa, agora não é assim, uns nomes diferentes agora, Hermas, Filólogo, olha que nome extraordinário, Filólogo, não é? Nereu, Olimpas, tem até se você tiver gêmeas aqui, Trifena e Trifosa, está aqui, Trifena, um monte de nome bíblico, certo? Ia ficar bacana. O que Paulo está dizendo? Eu sou o que sou por causa dos relacionamentos que eu vivi, tem gente importante na minha história, leia Romanos 16, ele não pode fechar Romanos de outra forma que não seja valorizando os relacionamentos. Então, irmão, grava isso que eu estou te dizendo hoje, maturidade bíblica, maturidade na Bíblia é colocar o nosso conhecimento bíblico, teológico e doutrinário a fim de vivermos bons relacionamentos, diga amém. Isso é maturidade, eu só posso dizer que sou maduro se eu consigo, a partir do que sei, edificar os relacionamentos. Estou dizendo isso para você porque às vezes a gente tem uma visão romântica da igreja primitiva. A igreja primitiva era extraordinária, mas a igreja primitiva, antes de ser primitiva, ela era uma igreja, e ela era composta por pessoas, e onde tem pessoas tem problema, tem rolo, tem desavença, tem discussão, tem partidarismo. Pessoas são pessoas desde que o mundo é mundo. Nós temos um ditado pastoral, filosófico, elevadíssimo aqui na equipe, que é assim: tal qual são as pessoas, são os seres humanos. Assim como são as pessoas, são os seres humanos.
As pessoas são gente desde que o mundo é mundo. Você pega, então a igreja primitiva tinha seus desajustes. Pega a igreja de Filipos, os filipenses. Eles eram uma igreja extraordinária da porta para fora. Eles se associavam às viagens missionárias de Paulo. Quando Paulo ficou preso em Roma, mandaram o pastor ir lá ver Paulo, ver se ele estava bem, operosa, ajudava os pobres, cooperava, isso da porta para fora. Mas da porta para dentro, a igreja de Filipos, cheio de problemas de relacionamento. Paulo, depois a gente vai ver que ele vai evocar um dos textos mais extraordinários da Bíblia para resolver problemas de relacionamento. Abre sua Bíblia, por gentileza. Filipenses 4, versículo número 2. Deixa eu dar uma rápida provada para você de que aquela igreja tinha problemas relacionais. Filipenses 4, versículo número 2. Diz assim a palavra de Deus: rogo a Evódia e a Sintique, pensem concordemente no Senhor. O que Paulo está fazendo aqui com Evódia e com Sintique? Ele está fazendo, gente, vocês duas, chega desse rolo. Chega dessa treta de vocês duas. E rogo é como quem se coloca de joelhos, é de rogar. Gente, para de brigar. Evódia e Sintique. Então, duas pessoas que trabalhavam, que serviam na casa de Deus, mas elas estavam tretadas, não se davam mais, não pensavam mais concordemente. Então, se Evódia dirigisse a reunião de oração, Sintique não ia, era isso, entendeu? Se Evódia sentasse do lado esquerdo, ou sentava do lado direito. Se Evódia dissesse que era para cima, Sintique dizia para baixo. Estavam totalmente desajustados, entendeu? Se ela postasse um negócio na rede social, outra entrava. Era isso que estava rolando. Tanto que você vai ver no versículo número 3, que Paulo chama um irmão, fala: fulano, pelo amor de Deus, ajuda nós aí, resolve essa treta que está tendo entre as duas. Então a igreja tinha os seus problemas relacionais. Ele vai dizer 1:27 de Filipenses, leia comigo, Filipenses 1:27, ele diz: vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes, num só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Está aí, eu coloquei o texto no slide também. Era uma igreja operosa. O negócio deles não era que eles não faziam, eles faziam, mas Paulo está fazendo, não é só fazer, é fazer do jeito certo, é fazer em amor, é fazer em unidade. Vocês são operosos, estão trabalhando, mas há problemas de relacionamento entre vocês, os relacionamentos não estão excelentes. O que dizer da igreja de Corinto, irmãos? Os corintianos sempre deram trabalho, sempre, a igreja mais problemática, Corinto. Então você vai ver que a igreja de Corinto, ela estava partidarizada, literalmente tinha os caras de Paulo, tinha os de Apolo, tinha os de Cefas e tinha os de Cristo. A igreja era pluripartidária. Então eu coloquei minha mente para funcionar, e eu gostaria que você apreciasse o meu esforço hoje de manhã. A igreja tinha vários partidos, listei-os aqui esta manhã. Revelação: a igreja tinha o PPP, Partido Progressista de Paulo, estava lá, os meninos. A igreja tinha o PFA, Partido Filosófico de Apolo, estava lá dentro também, sentava do meio para o fundo na igreja. Tinha o PCP, Partido Conservador de Pedro, e tinha também o PCJ, Partido Cristão de Jesus. Estava todo mundo lá. Irmãos, eu gastei um tempo para fazer isso aqui, né? Seja Deus. Tá, não ficou bom, mas vamos seguir em frente. A igreja estava toda rachada. Eu sou de Paulo, eu acho que é mais Paulo aqui, ó. Paulo, graça, progressão. Eu sou de Apolo, pensamento filosófico, temos que ficar aqui nas ideias e tal. Outro, eu sou de Pedro, uma pegada mais conservador, mais judeu, mais tal. Não, eu sou de Cristo está acima de todas essas coisas. A igreja é rachada ali dentro. E quando a igreja está rachada, quando há problema de relacionamento entre nós, irmãos, a gente perde alegria, sim ou não? A gente perde vitalidade, a gente perde força, a gente perde foco, a gente perde eficácia, a gente perde paz. Todas essas coisas que os relacionamentos deveriam nos prover, e a comunidade da fé deveriam nos prover. Quando Paulo quer resolver o problema de relacionamento que há na igreja dos Filipenses, em Filipos, sabe o que Paulo faz? Paulo evoca teologia, Bíblia, conceitos teológicos. Paulo vai usar um dos 3 grandes textos cristológicos do Novo Testamento para resolver problema de relacionamento. Os 3 grandes textos cristológicos do Novo Testamento: João 1, Filipenses capítulo número 2 e Colossenses 1. João 1, no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus, cristologia pura. Colossenses capítulo número 1 fala da supremacia de Cristo sobre todas as coisas, nele todas as coisas subsistem. E Filipenses capítulo número 2, abra aí comigo por gentileza, você vai ver que ele vai usar esse texto.
O mais famoso, talvez, dos textos cristológicos do Novo Testamento, para resolver problema de relacionamento. Aí a gente vai ter que ler o texto, 11 versículos, o Senhor nos ajudará nessa manhã, Filipenses capítulo número 2, de 1 a 11, leia comigo, preste atenção. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, olha irmãos, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Percebe do que ele está falando? É extremamente relacional, e aí ele evoca os seus argumentos, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Como que nós vamos resolver isso? Como que vocês vão resolver esses problemas e passar a edificar relacionamentos? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornou-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Amém, irmãos? Esse texto é cristologia pura, extraordinário, mas Paulo está evocando a doutrina da cristologia e da humildade de Cristo para sarar relacionamentos. Tenham em vocês o sentimento que houve em Cristo Jesus. Lembre-se do Senhor a quem servimos e do exemplo que Ele deixou, para que vocês consigam andar em amor e unidade. Então, se a gente fosse destacar duas coisas pelo menos, não façam nada por partidarismo. Não é fazer porque vai aparecer o lado que você acredita. Não é fazer porque, não, vou fazer porque daí a gente vai mostrar como a oração é importante. Oração é importante, irmão, sim ou não? Vou fazer porque daí nós vamos mostrar que a gente tem que investir no infantil. Vou fazer porque daí nós vamos mostrar que o louvor é importante. Vou fazer porque daí nós vamos mostrar que os jovens precisam de atenção. Ele está falando, não faça as coisas por partidarismo. Não faça as coisas para o seu gueto aparecer. Isso não edifica os relacionamentos. E ele vai dizer, não façam por vanglória. Existe glória e existe vanglória. O que é vanglória? A glória que é direcionada a quem não merece recebê-la, ao homem. Vou fazer, mas desde que eu apareça e ele diminua, diz o cântico. Ah não, é o contrário, né? Que eu apareça, pastor, se meu nome for lembrado, se eu ficar bem debaixo do holofote, poder falar às pessoas, se tiver meu nome, minha foto, minha assinatura, se aparecer minha foto lá na postagem das fotos do domingo de como foi o culto, aí eu faço. Isso é vanglória. Essas coisas não edificam os relacionamentos. Então tem duas filosofias de vida que Paulo coloca em contraponto em Filipenses. Uma está no capítulo 1, versículo 21, que ele diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa é a filosofia de vida de Paulo, vivo por Cristo. A outra filosofia está em 2:21, quando ele diz, pois cada um deles busca o que é seu próprio e não o de Cristo. Ou você tem a sua vida, o viver é Cristo, ou você tem a sua vida, eu busco o que é meu e não o que é de Cristo. Ou você está em Filipenses 1:21, ou você está em Filipenses 2:21. A pergunta para você hoje de manhã é, onde você está? Vive por Cristo, para edificar relacionamentos, ou vive só para buscar os seus próprios interesses? E aí ele vai dizer que existe uma decorrência de estarmos em Filipenses 1:21, que é Filipenses 2:4. Você está com sua Bíblia aberta ainda em Filipenses 2? Nós lemos o texto. No versículo número 4 ele vai dizer assim, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. É assim que se constrói relacionamento. A ótica de Paulo sobre relacionamentos é, primeiro Deus, vamos lá, a gente quase não faz mais isso, repete comigo, primeiro Deus, depois o outro, por último eu. É isso que Paulo está dizendo, não tenha em vista o que é propriamente seu, mas primeiro o que é do outro. Então quando eu vou para qualquer ajuntamento, eu quero me relacionar com as pessoas, eu me ponho no relacionamento, sempre com o primeiro objetivo de o que eu posso fazer
pelo outro. Casais que estão aqui, é uma das chaves da gente se dar bem nos relacionamentos matrimoniais. Eu estou naquela relação para o outro. O que eu posso fazer de bem para minha esposa? O que eu posso fazer para abençoar o dia dela? O que eu posso fazer para abençoar a jornada dela, a história dela? Eu vivo agora, vivo para o seu bem e para o seu cuidado. E ela agora vive sobre o que eu posso fazer para o meu esposo, como eu posso cuidar dele. Eu devotei a minha vida pelos interesses do outro. É assim que a gente vive bem em relacionamento. Pais e filhos. Pai, eu sei que a gente já se dedica ao filho, mas existem momentos em que a gente precisa mostrar isso a ele, que a gente está ali para cuidá-lo, para amar, para zelar da sua vida. Isso um dia vai voltar para nós em honra, amém, irmãos? Vai voltar. Mas se a gente quer se relacionar bem, eu vou para um pequeno grupo. Como que eu desfruto ao máximo um pequeno grupo? Quando eu chego ali naquele pequeno grupo e eu me pergunto, como eu posso edificar esse lugar? Como eu posso abençoar as outras pessoas? Como eu vivo bem a vida da comunidade da fé, quando eu venho para a igreja, não me perguntando, o que será que vão me servir hoje? Será que a palavra vai ser do jeito que eu gosto? Será que o louvor? Não, eu venho e falo assim, o que eu posso fazer de bem para os outros? É a lógica de Paulo. Eu vivo não pelo meu interesse, mas pelo interesse do outro. Assim, é por isso que estamos pregando hoje de manhã sobre edificar relacionamentos. Nossa posição em Cristo nos relacionamentos é para que a gente edifique os outros. Então, eu pergunto para você, essa pergunta a gente quase não ouve, né? Você é uma pessoa edificante? A gente tem costume de dizer assim, cara, a palavra foi muito edificante. Quem já ouviu isso? Gente, como um momento de louvor foi edificante, que estudo edificante. Mas a gente também deveria poder falar das pessoas, que pessoa edificante, que irmão edificante. Como é bom estar com fulano de tal. Quando a gente está com ele, a gente é edificado. Aquela pessoa edifica. Deixa eu dizer 4 dos mandamentos recíprocos rapidamente hoje de manhã, para que aqueçam e relembrem o nosso coração. O primeiro é o tema da mensagem, vai nos dizer a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses 5:11, nós devemos edificar uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, diz a palavra do Senhor, 1 Tessalonicenses 5:11, consolai-vos, pois, o texto está aí, consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. A palavra grega e o sentido, oikodomel, é construir uma casa. Essa é a palavra que ele está usando, quando ele fala de edificar. Ou seja, relacionamentos precisam ser construídos. Edificar relacionamentos é isso, eu venho ali e eu digo, o que eu posso ofertar no grupo ou a pessoa que vai construir aquela pessoa, não que vai destruir aquela pessoa. Como que eu posso agregar a vida dessa pessoa de alguma forma? Então nós fomos chamados, irmãos, para construir relacionamentos e não para destruir relacionamentos. Amém, queridos? Diz a palavra do Senhor em 1 Pedro 2, versículo número 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, olha que linguagem extraordinária, pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo. Então quando você entra no relacionamento, vou explicar isso para você simplesmente assim hoje de manhã, você entra no relacionamento, ou você é uma pedra viva, que vai ajudar na edificação, ou você é uma marreta, ou você é uma pedra, que vai se pôr e vai ajudar na edificação, ou você é uma marreta que vai chegar para derrubar e acabar com as coisas. Te pergunto, você é alguém que edifica relacionamentos, ou você é alguém que destrói relacionamentos? Então, por exemplo, quando a gente pensa, afinal de contas, para que Deus nos deu dons, irmãos? Para que foi que Deus nos deu dons, capacidades espirituais, sobrenaturais, dom de cantar, o dom de falar, de interpretar, de exortar, da profecia, da língua? Para que Deus nos deu essas coisas? Respondo para você hoje de manhã em Efésios capítulo número 4, eu acho que eu coloquei o texto aí também, diz assim a palavra do Senhor, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para quê, irmãos? Para quê, irmãos? Para a edificação do corpo de Cristo. Tudo que Deus te deu de dom, Ele deu com vista que você use aquilo para a edificação das outras pessoas. É por isso que línguas no Novo Testamento é o menor dos dons, porque quem ora em línguas edifica só a si mesmo. Lembra do que Paulo fala em 1 Coríntios 12, 14?
tudo bem, gente, vocês podem falar em línguas, mas esse é o menor de todos, porque esse é o único que, quando usado, só edifica você mesmo. Dom bom mesmo, dom excelente, são aqueles que você usa para a edificação do outro. Então Deus te deu a graça de cantar, de profetizar, de pregar, de liderar, de pastorear, todos os dons que estão descritos na Bíblia. Lembre-se, não é para a sua exaltação, mas é para a edificação do seu irmão, para edificar as outras pessoas. Dos mandamentos recíprocos, edificar-vos uns aos outros. Dons de edificação, segundo, instruí-vos uns aos outros. Diz a palavra do Senhor, Colossenses 3,16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. A partir de que ponto eu consigo instruir alguém? A partir do ponto que habita em mim o que, irmãos? Volta a tela, meninos, fazendo favor. Habita em mim o que, irmãos? Ricamente a palavra de... Lembra que eu te falei que a teologia e a biblicidade é a mãe da nossa ética? Tem palavra, então eu consigo desaguar no relacionamento. Tem teoria, então é para me levar ao relacionamento. Habite em vós a palavra, para que vocês possam se instruir. E aqui eu quero dizer uma coisa muito importante. Quando a gente vê instruí-vos, a gente acha que isso é papel do pastor e do professor. Ah, mas eu não sou pastor, eu não sou professor. Instruir uns aos outros é uma chamada universal a todos os crentes. Todos os membros do corpo de Cristo são chamados à instrução. Amém, irmãos? Todos nós somos chamados para instruir uns aos outros. Instruir é orientar, guiar, nortear, dar subsídios para a caminhada. A palavra grega é didasko, de onde a gente usa essa palavra didática. Ela aparece 97 vezes no Novo Testamento, 97, alguma importância ela tem. É a palavra que aparece quando Jesus usa da grande comissão, e de fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. É a mesma palavra, é instrução, instruir uns aos outros. Então a instrução fortalece o alicerce, ela produz pessoas mais maduras, ela nos tira da infantilidade. Instruir é passar um conhecimento ou uma informação, fruto do nosso conhecimento ou fruto da nossa experiência. Ah, pastor, mas eu não sei os gregos, hebraico, os autores, os não sei o que lá. Irmão, mas você já viveu. E quando você vê alguém colocando os pés no precipício, você chega e instrui, diz: deixa eu te falar da minha experiência de vida. Isso é instrução no corpo de Cristo. Então não é só papel do diácono, do pastor e do professor, é papel de todos nós. Quando você lê na Bíblia, você vê que Estevão estava dando instruções, por isso que ele foi apedrejado. A gente corre esse risco mesmo. Você vê Filipe dando instruções ao eunuco, você vê Áquila e Priscila dando instruções a Apolo, você vê Paulo dizendo: isso aqui é extraordinário. Tito capítulo número 2, Paulo diz que os irmãos e as irmãs mais velhas devem instruir os irmãos e as irmãs mais novas. E isso a gente perdeu na nossa comunidade de fé. A gente tem isso mais no Oriente. No Oriente, uma pessoa mais velha ou mais idosa, ela é olhada como um poço, como um extrato de sabedoria. É comum você, lá em Israel, quando a gente foi, a gente viu isso, você chegava, ou lá no Muro das Lamentações, ou nas sinagogas, você via um rabino, um senhor de idade sentado, e você via na frente dele assim, 4 ou 5 jovens aprendizes assim, ó, tomando nota daquilo que aquele ancião tinha para dizer. Instrução. Mas pastor, eu nunca estudei teologia, eu nunca li a Bíblia inteira. Está em pecado, vai ler a Bíblia inteira. Mas você tem experiência. As irmãs que estão aqui deveriam, as irmãs que são casadas há mais tempo, olhar para as menininhas que vão casar e tirar elas de lado um dia e falar assim: deixa eu te falar o que eu aprendi no casamento. Você tem que ensinar o seu esposo que você está sempre certo. Não é isso? Mas tirar de lado e ensinar. Os homens mais experientes deveriam ensinar: ô gurizada que está aqui, deixa de ser cabeção e achar que o seu amigo de 15 anos, eu aprendi isso aqui com o John, ele que sabe o que é a vida, ele já tem 15 anos, e ele está bombando no TikTok, vê se chove. Conversa com alguém que já tem mais experiência de vida. Paulo está dizendo: os homens, irmãos e irmãs mais velhos, têm que ensinar os irmãos e irmãs mais novos. Ô gurizinho, vem cá, deixa eu falar um negócio para você. A vida não é assim que a banda toca. E às vezes a gente guarda a capacidade que a gente tem de instruir pessoas, guarda para nós mesmos, achando que Deus não nos chamou para isso. Não, Deus nos chamou exatamente para isso. Paulo vai dizer que os pais devem instruir os seus filhos, é a mesma palavra. O corpo de Cristo precisa de instrução para que ele seja edificado. Outro, faltam 2 e a gente ora.
dos mandamentos recíprocos, exortai-vos uns aos outros. Aí tem gente que já fez assim, essa é a minha parte, essa é a minha vocação. Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus 3,13, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. A palavra grega aí é parakaleo, certo? Só que é a mesma raiz do Espírito Santo, paráclitos, aquele que se coloca ao lado. Nesse sentido, a palavra exortar não é de descer a chibata do irmão. Aqui a palavra é encorajar. O Espírito Santo se coloca ao nosso lado para nos guiar no caminho, para nos dar forças no caminho da nossa jornada cristã. Assim eu me coloco ao lado dos meus irmãos para os encorajar, para dizer você vai conseguir, para trazer ele uma palavra de instrução, para trazer ele uma palavra de ânimo. Exortar é essa força que a gente traz aos irmãos, a fim de que, o autor de Hebreus vai dizer, a fim de que nenhum seja endurecido pelo engano do pecado. Nós vamos ali dizer, não, tu não vai andar no pecado, há força de Deus em você, para que você vença a sua jornada. A gente tem um exemplo claro na Bíblia, de Barnabé, quando nós vemos a palavra do Senhor dizendo que havia um homem que era encorajador, que era o filho da consolação, lembra disso? José, a quem os apóstolos chamaram de Barnabé, está em Atos 4,36, eu não sei se eu coloquei. Diz a palavra do Senhor, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação. Só que dependendo da sua tradução tem aí, ou filho da consolação, ou filho da exortação. Fala, mas por quê? Porque esse exortar, na sua ideia original, é alguém que se coloca ao lado do outro para trazer ânimo, para colocar aquela pessoa para cima. Ele era levita, natural de Chipre, e os irmãos antigos já estão com o hino na cabeça, sim ou não? Era seu nome, quem conhece esse hino? Era seu nome, Barnabé, natural de Chipre. O que vem depois? Também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, não lembro mais, temor e fé. Chega arrepio, irmão. E o esquema dele é tocar na polca paraguaia. Aí que, né, o velho homem já quer assim, não, fica aí. Porque ele era o filho da consolação, porque ele era alguém que se colocava ao lado dos outros para exercer ânimo. Te provo isso. Abra sua Bíblia, vale a pena a gente olhar. Atos capítulo número 11, versículos 22 e 24, estamos caminhando para o fim. Atos 11, 22 e 24, diz a palavra do Senhor, eu coloquei também no slide. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E quem que eles enviaram para os irmãos que estavam mal? Então eles enviaram Barnabé a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos. O que Barnabé fazia? Exortava a todos. A Bíblia é extraordinária, irmãos. Que exortação era essa? A que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Que Deus levante mais Barnabés na nossa igreja, amém, irmãos? Que Deus levante homens e mulheres com esse espírito de exortação. Não, tu não vai largar o seu casamento, Deus vai dar vitória. Você não vai colocar os pés nesse caminho, Deus é contigo, Deus tem uma obra para fazer na sua vida. Levante-se, edifique relacionamento, seja boca de Deus, seja o Barnabé de Deus dessa geração. Aliás, Barnabé Café, patrocina nós. Seja essa palavra de Deus na vida das pessoas, este filho da consolação. Estava todo mundo querendo entregar os pontos, Barnabé se põe no meio deles e diz, não, firmeza de coração, vamos continuar, Deus é bom, amém, irmãos? Gente que edifica a vida das pessoas. Último, mandamentos de edificação. Agora sim vem aquele mandamento do pessoal que gosta de falar mais duro com os outros. Admoestai-vos uns aos outros. Romanos capítulo 15, versículo 14, diz a palavra do Senhor, e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Então, a admoestação é advertir mesmo, é dizer, olha, algo está errado na sua vida, essa conduta que você está tendo não está certa, a maneira como você trata a sua esposa
não condiz com a maneira como um homem de Deus deveria se portar. Olha, esse jeito que vocês dois estão namorando, não está certo, não dá para ficar no carro sozinhos os dois. Olha, queridão, você é um levita, não é? Você toca lá, eu acho que aquelas coisas que você está postando na sua rede social não condiz com a posição com a qual você ocupa na igreja, e a gente não precisa ser pastor e líder para fazer essas coisas. O que a gente tem que ter? Volta o texto, por gentileza, coloca a tela de novo, obrigado meninos. Isso, o que nós temos que ter? Possuídos de bondade, cheios de conhecimento. A gente não exorta os irmãos para ver o sangue correr. Eu vou lá, eu vou dar aquela exortada que eu quero acabar com fulano, quero pôr ele no lugar dele. Não. Eu tenho um espírito de bondade. E eu tenho conhecimento. E vale lembrar que a Bíblia sempre traz o conhecimento como vida praticada. Não, na minha vida eu faço isso. Eu estou aqui hoje por um ato de bondade. E a bondade, irmãos, é firme. Se eu tenho bondade no meu coração, eu não posso deixar você se perder. Então eu preciso me interpor no seu caminho e dizer assim, eu preciso hoje dar para você uma palavra de correção. Como Paulo diz em 1 Coríntios 4,14, não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Então quando a gente se põe no caminho de alguém para admoestar alguém, para exortar, a gente não se põe para envergonhar a pessoa, a gente se põe no caminho da pessoa como uma cisão e dizendo aqui, estou aqui para te exortar, para te lembrar de uma coisa, a sua conduta não está certa, porque você é um filho amado de Deus, porque você é uma filha amada de Deus, você foi chamado para viver em santidade, você foi chamado para dar outro tipo de testemunho, e hoje o Senhor quer corrigir a sua vida, para te colocar na sua posição, e a sua posição é de um filho amado de Deus. Cada um de nós, nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, possamos tomar a decisão de sermos gente que edifica a vida de outras pessoas.